Quer uma suculenta ultra resistente na sua coleção? Aquela suculenta que não dá trabalho? Aquela suculenta que aguenta o tranco de todo tipo de problema? Vem comigo, meu nome é Grazi Bittencourt e você está no canal Alma em Flor. Bom, existem algumas suculentas que são muito melindrosas e eu já aviso para vocês, já vou contar aqui, depois eu vou fazer um pequeno trechinho a respeito da minha bacia de Compton, porque eu estou introduzindo o assunto. Algumas suculentas são muito melindrosas. E o que aconteceu? Depois de 60 dias de muita chuva, né? Chuva absurda, veio uma semana de sol escaldante. E a minha bacia de Compton virou carvão, para falar o português claro. Então eu vou filmar um trechinho e já deixar aqui para fazer a atualização da bacia. A bacia de Compton não existe mais. E eu tomei uma decisão muito séria esse ano, em função de vários novos projetos, que eu não vou insistir. O meu estilo de cultivo é o estilo esquema Te Vira Linda. E se a suculenta não aguenta, eu não vou ficar dando murro em ponta de faca, então a Compton está fora da minha coleção. Mas eu vou fazer um videozinho mostrando para vocês o terror que aconteceu. Mas existem também algumas suculentas que são muito resistentes. E um gênero muito popular aqui no Brasil. Amigos meus na Europa dizem que lá é dificílimo de encontrar e são caríssimas. E eu tô falando das famosas espadas de São Jorge. Plantas de proteção, plantas fácil de multiplicar, plantas prolíferas, elas soltam muitas e muitas e muitas mudas. Eu vou falar até de um jeito diferente de fazer muda dela. E plantas que aguentam um ambiente pouco iluminado, um ambiente de sol escaldante, elas aguentam uma rega mais intensa, elas aguentam falta de água e elas aguentam inclusive ficarem esquecidas em algum lugar, caídas e abandonadas. E por que eu estou falando que as sansevierias, as espadas de São Jorge, são plantas tão resistentes assim? Porque eu tenho uma planta, uma espada de São Jorge rara, que estava sendo cultivada lá no lado B da minha coleção, na mureta. Só que os meus gatos sobem na mureta para subir no telhado e fugir da Bonnie, principalmente a Mavis. E o que aconteceu? Eu acho que nessa condição o vaso foi derrubado, ou pela Mavis ou pela Bonnie que ficou em pé. E caiu numa região que a gente não anda, a gente não frequenta, que é a lateral do salão. Bom, gente, faz muito tempo que eu não vi essa planta. Quando eu tô falando muito tempo, pode colocar coisa de mais de um ano. E essa região é uma região extremamente sombreada, que uma tradescantia tá tomando conta e fazendo forração em cima das pedras. Pois quando quando a Mia, eu não sei se foi, acho que a Mia tinha sumido, ou, enfim, teve alguma situação bem particular que a gente precisou entrar lá nesse canto. E quando o meu esposo entrou nesse canto, ele encontrou a minha planta que estava sumida há mais de um ano. Ela nem aparece no vídeo que eu mostro o lado B da minha coleção. E esse vídeo eu já lancei faz tempo. Então essa planta deve ter ficado perdida lá por um ano. E como eu tenho muita planta, eu acabei não dando falta. Então aqui está a minha Sansevieria rara, que eu gosto muito por sinal e achei estranho não ter dado falta dela, mas é porque eu tenho muita planta, né? E ela era apenas essa muda mais velha, pois lá naquele ambiente, desplantada, porque ela acabou se desplantando do vaso, ela soltou esta muda. Aí quando meu esposo falou assim, olha o que eu achei lá embaixo, eu falei, nossa, não acredito. Eu coloquei, as raízes estavam super velhas, eu coloquei ela numa bacia com água. Ela já me soltou raízes novas, essa parte verdinha mais clarinha que vocês estão vendo aqui são todas raízes novas. E eu vou plantar ela num vaso, né? E deixar ela bem aqui para baixo, nada em cima da mureta. Então, o que eu quero falar para vocês? Sansevierias são plantas, o gênero Sansevieria, Sansevieria, enfim, são suculentas que aguentam todo tipo de cultivo.
é a suculenta mais indicada para quem está começando. É a suculenta, a Sansevieria é a suculenta para quem não tem experiência nenhuma. A Sansevieria é a suculenta que você vai poder cultivar dentro do seu quarto, próximo à janela, iluminada. E não precisa ser na bancada da janela, pode ser um pouco mais afastado. Ela pode ser cultivada dentro de casa. A Sansevieria é a suculenta que você pode cultivar no sol pleno. Eu tenho uma outra aqui, Sansevieria, que eu cultivo no sol pleno, a Sunshine, que está aqui crescendo e dando muda e indo para frente. E qual o detalhe importante que a gente precisa para cultivar a Sansevieria? Um vaso grande, tá? Então eu vou plantá-la nesse vaso. Eu tinha aqui uma outra suculenta que infelizmente não aguentou 60 dias de chuva. Então eu vou aproveitar esse vaso. A muda é pequena? Teoricamente esse vaso é grande? Teoricamente. Mas olha a robustez dessa raiz. São raízes que crescem muito. Olha só ela me emitindo. Raiz nova aqui da muda mais nova. Ela ficou mergulhada na água para eu fazer uma hidratação, que ela estava mais desidratada, ainda está desidratada, por mais de uma semana, mais ou menos 10 dias, dentro de um copo, de um vasilhame, com água. Pura e simplesmente. Nem complexo B eu coloquei, porque ela é uma planta muito simples de cultivar, não é uma planta melindrosa. Então, se você quer uma planta extremamente resistente, que não tenha melindres, que aceite qualquer tipo de cultivo, busque o gênero das espadas de São Jorge, popularmente conhecidas como espadas de São Jorge. O gênero da Sansevieria. São plantas que não vão te dar trabalho. Então aqui o que eu vou fazer? Eu já vou falar do outro jeito de fazer muda dela. Eu vou tirar um pouco de substrato. Esse daqui já é um substrato típico de suculenta. Só para cavar aqui um buraquinho, o substrato tá bom, para encaixar essas raízes e deixar a minha planta assim, ó. E agora eu vou voltar o substrato aqui. Então, você que está começando, você que ainda tem muita dificuldade em cultivar suculentas, e eu tenho meu curso Suculentas Duradouras para te auxiliar se você quer investir nessa área. Aposte no gênero Sansevieria, enfim, as famosas espadas de São Jorge, tão difíceis de serem encontradas. Eu lembro que a minha amiga Fran Natura fez até um vídeo mostrando as espadas de São Jorge que ela trouxe daqui que ela levou, né? Daqui do Brasil lá para a Itália, porque lá as plantas são difíceis de encontrar e são muito caras. Então, olha, simples. Completei meu vaso. Ela vai me dar, essas mudas vão crescer e provavelmente essa planta mais velha, que está com o miolinho danificado, vai me soltar mais mudas. E aí, quando essa planta foi resgatada pelo meu esposo, essa folha caiu. É uma folha que é bem gorducha, tem bastante reserva de água. E eu tenho um fornecedor que faz mudas dela picotando a folha. Não precisa nem de uma folha inteira. Ele fala para mim que basta um pedaço da folha, de tão sem vergonha que é. Então é óbvio que eu não vou descartar essa folha. Eu vou enterrar essa folha aqui. Dessa forma, para que ela possa brotar. E a gente vai acompanhar. Claro que não posso deixar faltar água aqui para essa folha, né? Senão fica mais difícil a brotação. Cobrir essa raizinha aqui. Então, se você está buscando uma suculenta resistente, que aguenta qualquer tipo de cultivo, que aguenta ser esquecida, pobrezinha, perdida, pobrezinha, o gênero da Sansevieria, das espadas de São Jorge, que são plantas, inclusive, muito tidas como plantas protetoras. Fazer uma pequena
cobertura aqui. É o melhor gênero para você que está começando. E se você não quer ficar cultivando só as espadas de São Jorge, porque a gente sempre quer ter uma variedade maior, não deixe de dar uma olhada aqui na descrição do vídeo. Do lado das hashtags tem uma setinha, é só clicar nessa setinha que a descrição aparece para você entrar em contato comigo e conhecer o meu curso Suculentas Duradouras, que vai te ensinar tudo a respeito do cultivo das suculentas e dos cactos, afinal de contas, cactos também são suculentas. Ok? Torçam para que a minha planta cresça agora um pouquinho mais rápido, ela não vai ficar na mureta, ela vai ficar aqui junto das outras, para a gente acompanhar, e nos vídeos que eu faço da coleção, vocês vão ver essa mocinha e eu tenho certeza que ela vai estar muito mais bonita. Um super beijo no coração. Não esqueçam aquele like, afinal de contas, um gênero que aguenta de tudo, é muito bom a gente conhecer. Clica no botão de inscrição se está chegando hoje, ativa a sinetinha e até o próximo vídeo. Tchau! Olha só, turma, como eu prometi para vocês, o sol secou, esturricou. Aqui tinha uma Compton, tá esturricada. Aqui a Compton maior, esturricada. Aqui tinha outra, outra Compton esturricada. 60 dias de chuva, com o tempo praticamente nublado. E aí, quando a chuva cessou, o sol veio com tudo. Eu até coloquei ela embaixo aqui da copa dessa Jade. As Rainbows ainda estão aqui, apesar de também terem sofrido, né? Queimaram, secaram algumas folhas, mas as Comptons, infelizmente, se foram.